Vamos às notas dos jogadores na vitória do Santos, 1-0, gol do Neymar Júnior. Neymar Júnior foi para a rede, deu 3 pontos para o Santos Futebol Clube. Vamos às notas dos jogadores. Está preparado, Thiago Jordão? Preparado, feliz e entusiasmado, Marcão. Para você ligado aqui no Varanda Futebol Debate, no Varanda TV, as notas dos jogadores nessa vitória espetacular do Peixe, Gabriel Brazão. Nota 8,5 pra ele, Marcão. Pra mim fez uma partidaça quando foi exigido. O Flamengo teve muita posse de bola, mas finalizava pouco. Porém, quando exigiu o Gabriel Brazão, Marcão, ele fez grandes defesas. E reitero, o Superman, na verdade, é ele. O Gabriel Brazão ou Gabriel Azul nos cinemas. Gabriel Brazão, partidaça, seguro. Quando foi exigido, foi muito bem. Muitas bolas cruzadas no segundo tempo. Brazão atento. Ter um grande goleiro é diferente. Ter um grande goleiro é diferente. Eu falava muito isso nos anos de 2021, 22, 23 e 24. 24 não, porque já tínhamos o Brazão. Eu falava muito isso. O Santos precisa de um grande goleiro. Hoje o Santos tem um grande goleiro que se chama Gabriel Brazão. A gente não passa mais apuros. A gente não fica no final do jogo torcendo para o cara não cruzar a bola na área, para o cara não chutar de longa distância. A bola pode até entrar, como entram as bolas no gol do Palmeiras, que tem o Everton, como entram as bolas no gol do Cruzeiro, que tem o Cássio, como entram gols em metas com grandes goleiros. Agora, a gente tem um goleiro que falha muito pouco. Tem um grande goleiro que é o Gabriel Brazão, e não tem mais aquele negócio, não chuta daí, não bate daí, não cruza. Esse é o Gabriel Brazão. Grande goleiro, nota 8 para ele. Goleiro grande, goleiro de time gigante, que é o Santos Futebol Clube. Gonzalo Escobar, o rei da raça. Partidaça do Pablito, Marcão. Um jogo sensacional. Pra quem tinha dúvida se ele conseguia jogar com a perna direita, se ele saberia ocupar o espaço do campo, tá aí. Respondeu em campo, Marcão. Escobar, nota 8. Baita partida do argentino na Vila Belmiro. Gigante Pablo Escobar. Pablo Escobar não, esse... Gigante. É você que me faz esse negócio. Esse não é gigante não. Gigante Gonzalo Escobar. Esse aí não tem que nem ser lembrado na história. Mas gigante o Gonzalo Escobar. Grande partida do Gonzalo Escobar. Baita jogo, né? Defensivamente jogou muita bola. E para aqueles que ainda dizem que ele não pode jogar por ali, tá provado que ele pode. É claro, e ofensivamente ele até subiu mais do que o Souza. Ofensivamente, por mais que ele também ficou muito preso na defesa, ele passou mais a linha do meio campo do que o Souza. Grande jogo, 8 para o Gonzalo Escobar nesta noite. João Basso. Marcão, o João Basso fez uma partida, no meu ponto de vista, razoável. Não comprometeu a defesa. Na minha visão, foi o pior dentre os 4 jogadores do Santos da linha defensiva. Vou deixar ele na média, Marcão. Nota 5,5 para ele, 5,5 para mim. O João Basso hoje não comprometeu. O João Basso não comprometeu, acho que essa é a palavra, Jordão. Eu não posso ser injusto aqui de falar que o João Basso não fez uma grande partida. Em termos de posicionamento, ele se posiciona bem. Mas é um jogador, ele me lembra muito o Kaique Fernandes, que jogou por aqui, que tá na Almeria. Não sei se tá na Almeria ainda. Isso. Ele me lembra o Kaique Fernandes, é um zagueiro que não suja o calção. É um zagueiro que tem que ter um cara do lado dele que se mata. Entendeu? O Escobar saiu com a língua pra fora, o Luan Pérez saiu cansadaço, o Souza saiu morto e o Basso tá ok. O Basso tá ok, entendeu? Participa pouco do jogo. Se você pegar os principais desarmes, é do Luan. É do Escobar, é do Souza. O João Basso só tá ali olhando. Ele é supervisor de obra. O João Basso é supervisor de obra. Agora, não comprometeu. Não vou dizer que ele jogou mal. 5. Luan Pérez. E agora, Marcão, o zagueiro que fez o grande jogo. Do lado do João Basso, Marcão, ele fez apenas 3 cortes. O Luan Pérez fez 12 cortes no jogo. Partidaça do Luan Pérez, pra mim, a melhor desde o seu retorno, Marcão. Vou deixar ele com uma nota 8 nesta noite. Jogou demais, hein? Jogou muito o Luan Pérez. Olha, Jordão, uma grande partida do Luan. Ele jogou por ele e jogou pelo Basso. Uma partida espetacular do Luan Pérez. Para mim, 8,5 para o zagueiro do Santos, Luan Pérez. Jogou muita bola, jogou demais o Luan Pérez nesta noite aqui. Lateral esquerdo, Souza. Para mim, Marcão, o segundo melhor homem em campo, o Souza, partidaça, vem mostrando por que ele é um atleta com muita personalidade, muito potencial e vai dar frutos pro Santos dentro e fora de campo, Marcão. Para mim, Souza, nota
8,5 para ele, Marcão. Ah, jogou demais o Souza. Dentro da proposta do Kleber Xavier, o Souza não passou do meio campo. A proposta era essa, volto a dizer. Marcão, te agrada ou não te agrada? Eu acho que o Souza poderia ter feito mais jogadas ofensivas, ter participado um pouco mais da parte ofensiva. A proposta não era essa. A proposta era manter ele lá atrás, preso e marcando. Jogou muita bola o Souza na marcação, perdeu quase nada aqui. Ora era o Gonzalo Plata caindo por esse lado direito. Tivemos ali o Wallace Ian no segundo tempo. E jogou demais, né? O Wesley subindo muito, que é um lateral muito ofensivo. Ele parou o Wesley, colocou o Wesley no bolso. No bolso, Souza. Pra mim, nota 8,5 pro Souza. Grande jogo do lateral esquerdo Souza. E cai também aquela história que o Souza não sabe marcar. É mais um jogo que o Souza é eficiente na marcação. É mais uma história que cai por terra, que muitos dizem que o Souza não marca. Que o Souza só sabe atacar. Não é verdade, Jordão. Marcou demais hoje o Souza. Marcou muito, Marcão. E, assim, eu fico orgulhoso disso, porque eu gosto de ver o menino da Vila se destacando, Marcão. E o Souza é a prova de que temos sim bons valores nas categorias de base, Marcão. A base salva? Muitas vezes não. Mas o Souza é um jogador que estava aí, Marcão. Quanto tempo a gente fala do Souza? Quanto tempo o Souza estava aí? Quantos laterais o Santos contratou, Marcão? E errou? Quanto tempo a gente perdeu com o Felipe Jonathan? E tinha o Souza aí pra resolver a parada, Marcão. Baita jogo do Souza, uma das melhores com a camisa do Santos. E muita gente, eu tava lendo os comentários do Mano a Mano, quando nós falamos que o Souza era melhor do que o Varela, e nós colocamos o Souza com potencial de chegar à seleção brasileira. Esse jogador, ele tem muito potencial. Ele tem muito potencial. É claro que fizemos uma análise também, porque o Souza é um garoto da Vila, tem a questão do coração, que a gente torce demais por garoto da Vila, mas não é loucura dizer que ele tem potencial para atingir a seleção brasileira. É um baita de um lateral. E para aqueles que dizem que o cara não sabe marcar, tá aí a prova. Ele colocou o Plata no bolso, ele colocou o Wesley no bolso, colocou no segundo tempo o Wallace Ian no bolso, fez uma partidaço, Souza. Tomás Rincon. Este, pra mim, Marcão, foi o melhor em campo do Santos. Eu acho que o Tomás Rincon, ele começou um primeiro tempo ali, Marcão, ele não estava entendendo muito bem a partida do Zé Rafael, não estavam se entendendo dentro de campo, mas depois, Marcão, dominou o jogo, roubada de bola, imposição física e, reitero, os dois melhores ataques do Santos no segundo tempo são graças à roubada de bola do Rincon, nota 9 para ele nesta noite. Ah, jogou muita bola o Rincon hoje. Eu sou um crítico do Tomás Rincon, não por não acreditar no potencial dele e achar que ele não joga nada, não. Eu acho que o Rincon é um jogador que o custo-benefício dele, Thiago Jordão, até explicar minha opinião, muitas vezes não entendem, né? O Rincon é um jogador com uma história brilhante no futebol mundial, no futebol italiano, na Venezuela, mais de 10 anos vestindo a camisa da seleção venezuelana, mas o que eu sempre discuto é, o custo-benefício do Rincon para o Santos é bom? Eu acho que ainda não é. Ele chega em 2023, o Santos é rebaixado, ele não era titular absoluto. Em 2024, Thiago Jordão, o Rincon praticamente não joga com o Carille. Em 2025, ele começa como titular no Campeonato Paulista, o Santos não vai bem, ele perde a posição para o Schmidt. É isso que eu estou dizendo. O custo-benefício do Rincon não é bom para o Santos Futebol Clube. Agora, jogou muita bola hoje. É esse Rincon que eu cobro. É esse Rincon que a gente quer no Santos Futebol Clube. Tomou conta do meio-campo. Nota 8 pro Rincon, um dos melhores na partida. Zé Rafael. Olha, Marcão, eu particularmente não gostei do Zé Rafael hoje. Pra mim, foi um dos jogadores de menos destaque na partida. Eu acho que ele hesitou em alguns lances, perdeu disputas infantis, no meu ponto de vista. E, Marcão, vou deixar ele na média, vou deixar ele com uma nota 5, porque eu acho que ele começou mal o jogo, se recuperou um pouquinho, mas não foi suficiente para sair da média. Jordão, não gostei do Zé Rafael hoje. Não gostei. Eu achei que foi um jogador muito abaixo dos demais, inclusive na questão física. Eu achei o Zé Rafael hoje uma partida muito discreta do Zé Rafael. Estava numa intensidade diferente dos demais. Eu vi todo mundo ligado, todo mundo na pegada e o Zé Rafael ali jogando um treino. Né? Me entendam bem, né? Não estou falando que ele fez corpo mole. Eu estou falando que a intensidade do Zé Rafael estava diferente dos demais jogadores. Nota 5 para o Zé Rafael nesta noite aqui na Vila Belmiro. Neymar Júnior. Ah, Marcão, o Neymar, até coloca um sorriso no rosto para falar dele, Marcão. O Neymar, ele deu uma das maiores alegrias que eu tive neste ano aqui na Vila Belmiro, Marcão. Ele fez um grande jogo técnico? Na minha visão, não. Ele fez uma partidaça fisicamente? Olha, Marcão, ele jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele não foi exigido na partida.
Por isso, eu vou deixar o Neymar hoje com uma nota 7,5. Fez o gol? Fez o gol, Marcão. Só que eu faço uma análise mais profunda do que foi o Neymar. Olha, qual nota você deu pra ele? 7,5. Jordão, vamos lá. Você foi bem na tua análise aí. O Neymar, durante o jogo todo, não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. É claro que é um jogador diferenciado, mas eu acho que o destaque principal do Neymar é a finalização. É o que ele fez no gol da vitória do Santos. É coisa de gênio. É a tranquilidade que muitas vezes falta para um David. É a tranquilidade que muitas vezes falta para um Guilherme, que falta para o Tiquinho. Por isso que ele é o Neymar Júnior. Ele domina a bola ali, limpa a jogada e bate pro gol. Esse é o craque, esse é o gênio, esse é o príncipe, esse é o Neymar, né? Agora, você tem razão, porque o torcedor, eu tô vendo até muita gente falando, o cara fez o gol e tal. Mas um atacante que decide um jogo merece uma nota maior. Mas a gente também não pode enganar o torcedor e dizer que o Neymar fez uma partidaça. Não fez. Não fez. Até porque, dentro da proposta do Santos, Jordão, era difícil para ele carregar o time nas costas. Porque quando ele recebia a bola, não tinha ninguém ali perto dele, né? Você flagrou aqui uma discussão dele com o David. Porque ele tocava pro David, vinha uma desculpa. Ele tocava pro Guilherme, vinha uma desculpa. Agora, pela decisão, pelo gol, pelo protagonismo, ele vai ganhar um 9 de melhor em campo. Jordão, futebol é bola na rede. Santos 1, Flamengo 0. Neymar balançou a rede. Então, Jordão, os 3 pontos hoje estão muito na conta do Neymar. Como dizem os mais antigos, o Neymar garantiu o bicho hoje da galera. Garantiu, Marcão. E pagou uma dívida, né? Neymar tava devendo 3 pontos pra gente, Marcão não tá devendo mais. Agora, deixa talvez a gente com dívida, traga mais pontos pra nós e aí a gente vê como que a gente recompensa você, Neymar. Exato. Álvaro Barreal, Jordão. Marcão, olha, ofensivamente eu não gostei da partida dele. Eu acho que o Álvaro Barreal deveu muito ofensivamente, tanto que muitas vezes o Escobar passava ele e o Barreal acabava virando um lateral do jogo. Só que defensivamente eu acho que ele cumpriu seu papel. Hoje era pra ele ser o auxiliar do Escobar por aquele lado, o assistente de lateral. Fez isso, Marcão, marcou muito bem, principalmente as ações do Varela, que a hora que tentava se engraçar aqui pelo lado do campo. Vou deixar ele com uma nota 5,5, Marcão. Não foi brilhante, mas dentro da proposta cumpriu o seu jogo. Jordão, ele foi um assistente de lateral. Ele foi o Gabriel Jesus do Tite. Entendeu? A verdade é essa. Como que você vai analisar o Gabriel Bontempo se a direção que foi dada para ele, a orientação que foi dada para ele foi cobrir o tempo todo a lateral, o ponta do Flamengo? Então ele foi prejudicado ofensivamente pela estratégia. Entendeu? Só que é um cara que marcou demais, é um cara que foi colaborativo. 5,5 pro Álvaro Barreal. É aquilo que a gente fala. Estratégia certa que dá certo. É aquela que atinge o resultado. Deu certo. Marcão, te agrada? Não, pra mim atacante tem que atacar. Pra mim atacante tem que atacar. O Álvaro Barreal hoje foi um assistente de lateral. Foi prejudicado pelo esquema, mas fez o seu papel. 5,5 pra ele. Guilherme. Olha, Marcão, o Guilherme eu achei que ele fez uma partida, assim, no começo do jogo eu achava que ele estava um pouquinho sumido. Claro que era a proposta do Santos Futebol Clube e ofensivamente ele não apareceu e estava tomando algumas decisões ruins. Tanto que o torcedor do Santos, Marcão, começou a chiar com o Guilherme em dado momento do jogo. Só que é o seguinte, Marcão, ele precisou de uma jogada. Ele domina a bola, vinda do Tomás Rincon e toca pro Neymar. O Neymar faz o gol. E é isso que a gente precisa, Marcão. O Guilherme tem seus problemas técnicos? Tem. Mas quando a bola chega, ele acaba ajudando a resolver. Marcão deu assistência pra mim, nota 7 pra ele. Eu acho que o Guilherme teve algo muito parecido com o Barreal. Também foi um jogador muito colaborativo defensivamente. Mas aí vem o protagonismo do Guilherme. O Guilherme, por mais que tenha a mesma orientação, a orientação do Kleber pro Guilherme foi a mesma que deu pro Álvaro Barreal. Só que o Barreal é um coadjuvante e o Guilherme é um jogador que no Santos é protagonista. Então, mesmo não sendo um jogador fantástico tecnicamente, é do Guilherme que sai o gol do Santos Futebol Clube. É o Guilherme que chega na linha de fundo, é o Guilherme que cruza pro Neymar e o Neymar faz o gol. Então, a diferença é essa. Os dois praticamente tinham a mesma responsabilidade no jogo. Mas o Guilherme tem o protagonismo que falta no Álvaro Barreal. O Barreal foi assistente. O Guilherme também foi assistente. Mas aí conseguiu também ser protagonista nesse mesmo jogo. Para mim, nota 6,5 pro Guilherme na noite de hoje. David Washington. Olha, o David, Marcão, longe de ser brilhante,
Longe também de fazer aquela partida que, no meu ponto de vista, é o ideal do David Washington, só que dentro da proposta do Kleber Xavier, não tinha muita coisa que o David poderia fazer. E além disso, Marcão, acho que hoje, pelo menos, por mais que o Neymar tenha reclamado com ele do quesito movimentação, hoje eu vi ele se movimentar um pouco. Tanto que ele recebeu uma bola aqui, atacando o lado direito de ataque do Santos Futebol Clube, Marcão, e chutou. O Rossi fez uma bela defesa. Hoje pro David eu vou deixar ele com 6,5. Olha, eu acho que não foi uma partida ruim do David. Ele foi prejudicado pela proposta também, né? Então é um jogador que não tinha ali praticamente o David Washington, ninguém ao lado dele. E o Santos, ofensivamente, não existiu no primeiro tempo. Agora, o que eu posso cobrar do David hoje? Eu posso cobrar entrega, eu posso cobrar que ele brigasse por todas as bolas. E ele brigou. Errou alguns passes ali, teve uma rápida discussão com o Neymar Júnior. É um jogador que está muito abaixo, mas hoje eu acho que pelo menos ele entregou mais do que estava entregando nos últimos jogos. Ele é um cara que se dedicou, é um cara que se entregou. Não dá pra falar que o David hoje comeu uma feijoada antes da partida, não. Eu acho que hoje pelo menos ele correu, mostrou dedicação, mostrou empenho. Nota 5,5 para o David Washington. Bom, entraram na segunda etapa Robinho Júnior. Gostei da partida dele, Marcão. E é claro, baseando na expectativa. Óbvio que eu não pensava que o Robinho ia chegar, Marcão, fazer 2 gols, dar assistência, mas ele tem personalidade. Quando ele foi exigido taticamente, Marcão, correspondeu. E outra, o lance que o Flamengo tenta pressionar o Santos pela linha de fundo, o Robinho Júnior, que não está preparado fisicamente ainda, Marcão, coloca o corpo à frente, protege a bola e o Santos ganha o tiro de meta. Pela personalidade do garoto e para combinar com seu número, nota 7. Olha, Thiago, ele tem muita personalidade. Esse garoto tem muita estrela. Ele demorou para pegar na bola quando entrou, mas quando ele pegou na... Eu vou dar nota 6,5 pro Robinho Júnior pela personalidade desse garoto. Vamos ao Diego Pituca, que entrou na segunda etapa. Olha, Marcão, acho que o Diego Pituca ele fez um jogo protocolar. Eu não senti tanta diferença assim entre o Pituca e o Zé Rafael, jogador que ele substituiu na partida, Marcão. Então, se eu dei nota 5,5 pro Zé Rafael, tenho que ser justo, vou deixar o Diego Pituca com a mesma. Lá, Jordão, você deu nota pro Pituca, Jordão? 5,5. Nota 5 pro Pituca, discreto. Gabriel Bom Tempo. Marcão, eu acho que o Gabriel Bom Tempo ele fez uma boa partida taticamente. Eu acho que ele, quando recebeu a bola, acabou pecando tecnicamente. Vou deixar ele na média, então, com uma nota 5. Olha, o jogador Gabriel Bom Tempo, eu acho que o Bom Tempo entrou abaixo dos demais, na minha opinião, né? Eu vou dar uma nota 5 pro Bom Tempo, vai. Não vou deixar ninguém no vermelho hoje, Jordão. Hoje não vou dar nota 0, não vou dar nota abaixo de 5 pra ninguém. Mas o Bom Tempo, na minha opinião, não entrou bem. Arão, sem nota, Jordão. Ele deu ali uma cabeçada jogando pra fora, atirando perigo. Mas dá pra avaliar o Arão ou muito pouco tempo? É muito pouco tempo, Marcão. A única coisa que eu acho que a gente pode pontuar é que ele, no quesito de impulsão, né, porque faz parte do condicionamento físico do atleta também, ele tá bem. Conseguiu disputar 2 bolas aéreas, Marcão, só que ele participou apenas de 6 minutos de jogo. Fica difícil fazer uma análise mais completa do estreante na partida. Perfeito. Olha, eu vou dar sem nota, né, Jordão? Acho que sem nota é melhor. Sem nota pro Gabriel, pro Arão, o William Arão. Kleber Xavier, o comandante da vitória. Santos 1, Flamengo 0, gol de Neymar. Jordão. A maior nota que eu já dei para o Kleber Xavier, Marcão. Hoje, me agrada a postura do Santos? Longe disso. Mas ele tinha um plano, o plano aconteceu e ele saiu com os 3 pontos. Para mim, Kleber Xavier hoje é nota 8 e colocou o Robinho, teve personalidade. Jordão, é isso, né? Tá explicando um pouco ao torcedor. Me agrada ver o Santos jogar assim? Não me agrada. Não brilha os olhos, não é o Santos que eu aprendi a gostar. Mas hoje a gente precisa reconhecer a limitação do Santos perante ao Flamengo, que era líder do campeonato. O Santos hoje está muito atrás do Flamengo em todos os critérios. E o Kleber Xavier, na cabeça dele, a única forma que tinha para que o Santos pudesse vencer o Flamengo era jogando assim. E deu certo. Ele jogou por um gol. A estratégia dele deu certo. Ele atingiu o objetivo. Estratégia boa é aquela que atinge o objetivo. Portanto, Jordão, nota 7 para o Kleber Xavier, o treinador do Santos, que tem um mérito, na minha opinião, muito importante. A nossa defesa com ele está muito mais segura. Eu acho que o time como um todo ainda falha em muitas questões, mas defensivamente não dá para tirar o mérito do Kleber Xavier. É um treinador que trouxe uma evolução defensiva ao Santos. E com o João Basso como titular. Então, quando a gente fala do Basso, é preciso destacar que defensivamente o Santos hoje está mais seguro e o João Basso faz parte dessa defesa. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, Jordão.
Olha, Marcão, gostei da partida dele. Eu acho que ele só errou quando ele foi cobrar a velocidade do Santos Futebol Clube, porque o Flamengo enrolava para bater todos os escanteios. De dado momento do jogo, ele foi o árbitro Tinder, só que nas decisões em campo, eu acho que ele acertou, Marcão. Só pontuaria uma jogada que ele acabou punindo ali o Wesley numa jogada. Eu acho que não foi falta, mas era o Neymar Júnior, né, Marcão? Então não dá nem para criticar tanto assim. Nota 6,5 para ele. Olha, Felipe Fernandes de Lima, a gente falava aqui com a galera do Peixão TV. Isso. E eu achei que o árbitro foi bem no jogo, porque a partir do momento que a gente não se lembra do árbitro, vocês não escutaram em nenhum momento a gente criticando o árbitro, eu acho que ele tá bem no jogo, ele foi bem no jogo, ele foi coadjuvante. Árbitro não pode ter protagonismo, árbitro não pode ser lembrado. E ninguém falou do árbitro no jogo. Então, eu gosto de arbitragem como é. Ainda acho, Thiago Jordão, que demora demais escanteios, faltas, é muita conversa, né? É muito diálogo. O árbitro tem o cartão amarelo, o cartão vermelho, justamente para que ele não tenha que ficar conversando o tempo todo, né? Ele é o dono da partida, o árbitro. E conversam muito. Não tem que ficar falando com o jogador o tempo todo. Isso ainda me irrita na arbitragem brasileira. Mas, no todo, eu acho que ele fez uma boa arbitragem. Nota 7 para o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro mineiro.